Muito bem. Dando continuidade a essa tradição de falar sobre literatura de horror ao longo do mês de outubro aqui no canal, quem acompanha o canal há algum tempo deve ter percebido que, para além de um grande admirador de narrativas de horror, sejam elas literárias ou de filmes, enfim, eu sou um curioso no que diz respeito ao horror produzido no Brasil. Então eu gosto muito dos filmes de horror e de terror brasileiros e gosto bastante também da literatura de horror produzida no Brasil. Por isso mesmo, a exemplo do que eu fiz há algum tempo, em um vídeo em que eu indiquei 13 contos de horror da literatura universal, digamos assim, no vídeo de hoje eu vou centrar essas 13 indicações na literatura brasileira. Felizmente, nos últimos anos, a gente foi tomado, o nosso mercado editorial foi tomado por editoras comprometidas em trazer a público essa tradição da literatura de horror brasileira, e isso acabou fazendo com que vários autores contemporâneos investissem também nesse tipo de literatura, o que é sempre muito bem-vindo. Então, no vídeo de hoje, eu vou indicar para vocês 13 contos de terror e de horror brasileiros, contemporâneos e clássicos. É sempre bom dizer que nesse tipo de vídeo, não necessariamente o texto que ocupa o 13º lugar é pior do que aquele que ocupa o primeiro lugar, certo? É tudo uma questão mais assim de escolha, não é uma questão de ranquear esses contos de uma maneira ou de outra. Mas enfim, em 13º lugar nessa minha lista, eu coloquei um conto de 2021 que foi publicado pelo Jorge Cardoso e que se intitula Resolvendo a Maldade. Ele está aqui neste livro intitulado Sumindo no Escuro, tá? E esse conto é, na verdade, uma história de vingança que começa quase como uma daquelas histórias de visagens em estradas. Por quê? O conto começa com um casal que está em um carro, em uma estrada, e aí, de repente, eles veem ao longe uma mulher, né, uma moça, e algo, não vou dizer o que, mas algo chama a atenção, né, desse casal em relação a essa moça. Tanto é assim que o homem do casal decide ir até essa moça. Aparentemente, essa moça estava ali pedindo carona. Não sei se você já ouviu aquelas histórias do tipo, nossa, a moça foi pegar carona na estrada, e aí quando ela entrou no carro e passou por uma curva, ela falou assim, foi nessa curva que eu morri, e aí depois ela desapareceu. Pois é, tudo no início do conto nos indica que a história vai enveredar por esse caminho, só que a coisa muda de figura, e aí eu não vou dizer exatamente como essa mudança acontece, mas enfim, é um conto muito interessante. E que tem a ver com vingança, como eu disse antes, né? Em 12º lugar, eu resolvi colocar um conto que foi publicado em 2022 pelo Cristiano Aguiar, aqui em gótico nordestino, e o nome deste conto é Lázaro. Aqui, esse conto ele se passa em uma realidade na qual as pessoas que morreram durante a pandemia da Covid-19, não todas, mas algumas pessoas voltam à vida de um jeito inexplicável. Então, há muitas especulações ao longo do conto sobre o que faz essas pessoas ressuscitarem, né? Mas o fato é que, geralmente, essa pessoa ela morre e algumas horas depois, essa pessoa simplesmente revive, só que ela revive de um jeito meio esquisito, quase como se ela fosse um zumbi, só que não são todas as pessoas que revivem. Então especula-se que é algo genético, especula-se que é uma propensão, enfim, né? E aí esses pacientes eles são chamados de Lázaros em referência ao personagem bíblico que foi ressuscitado por Jesus. E aí já existe uma questão que é uma linha especulativa adotada aqui por essas pessoas do conto é justamente uma linha mais religiosa. E isso acaba causando implicações éticas, né, em todo o destino desses tais Lázaros. Porque aquela coisa, tá, a pessoa voltou à vida, e agora? Né? Tem pessoas que
enfim, a família simplesmente abandonou. O que a gente faz com essas pessoas? A gente vai e leva para um abrigo? Essas pessoas estão vivas ou estão... Essas pessoas, por exemplo, elas não comem, só que elas têm que usar um medicamento específico para a pele, etc e tal. Então isso cria toda uma problemática, né? E aí essa pessoa que morreu e voltou à vida, será que um dia ela vai morrer de novo ou ela vai viver para sempre, né? Então isso acaba sendo algo interessante. Inclusive nesse aspecto dessas especulações, eu me lembrei bastante lá do As Intermitências da Morte, do José Saramago. Mas, enfim, o fato, então, é que aqui nós acompanhamos uma protagonista, que é uma jovem cuja avó acabou ressuscitando. A avó se tornou um desses Lázaros, e aí a família tem de lidar com essa história. Então, veja que, teoricamente, esse daqui é um conto de zumbi, né? Ainda que a partir de uma outra perspectiva. Enfim, em 11º lugar, eu coloquei um conto chamado O Crime do Convento. Esse conto foi publicado em 1891 pela Maria Benedita Bormann e ele está aqui em Tênebra, Narrativas Brasileiras de Horror de 1839 a 1899, que é um livro organizado pelo Júlio França e pelo Oscar Nestares, que foi publicado há algum tempo, há uns 2 anos, acho, pela editora Fósforo, exatamente em outubro de 2022. Pelo próprio título do conto, assim, uma coisa importante. No vídeo passado, né, das 3 indicações, eu indiquei para vocês 2 contos que trabalham o horror a partir de temáticas religiosas. Nesse vídeo vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, nesse conto que ocupa o 11º lugar, o próprio título dele é O Crime do Convento. Então a gente já sabe que aconteceu um crime dentro de um convento, né? E aí esse conto ele tem uma estrutura muito interessante porque a gente demora um pouco para saber quem é a verdadeira protagonista desse texto. Então é um texto que tem ali protagonistas falsos, digamos assim, quase como, sei lá, o Psicose do Alfred Hitchcock, que a gente começa acompanhando uma pessoa e essa pessoa morre com meia hora de filme e aí o resto a gente não sabe o que vai acontecer, né? A mesma coisa acontece aqui, porque o conto começa acompanhando a madre superiora desse tal convento, do título, e a gente percebe que essa mulher sempre foi muito amargurada, principalmente por conta de seus atributos físicos, digamos assim, e aí por conta disso, ela acabou se refugiando na fé para tentar, enfim, ficar bem consigo mesma, e aí, por isso, por ter na fé o seu último refúgio, essa mulher está determinada a manter a ordem nesse convento, custe o que custar. Essa é uma informação importante. Depois, a gente entra em contato com a irmã Maria, né, que é uma francesa que foi procurar, que foi ali morar nesse convento, que é um convento que fica em Portugal. Não se sabe a cidade em que esse convento fica, mas enfim. E essa moça, chamada Maria, uma jovem muito bonita, etc e tal, ela vai para esse convento depois de ter a sua vida ali varrida por uma série de insucessos. Então o destino dessa moça é extremamente infausto. Não direi porquê, mas dentre as várias coisas que acontecem com ela, uma delas é que o noivo dela morre. E aí ela fica tão amargurada com isso que ela acaba indo para esse convento, né? E essa moça, chamada Maria, a irmã Maria, ela começa, dentro desse convento, a educar, a ser uma espécie de preceptora, de cuidadora, enfim, de uma menina que foi colocada ali no convento por um tempo pelo pai dela. O nome dessa menina é Carmen e o pai colocou ela no convento porque ele teve que fazer uma viagem de negócios. E aí, como não tinha onde deixar a menina, ele deixou ela ali aos cuidados dessas freiras. Então nós temos essas 3 personagens femininas e de vez em quando vai a este convento também um padre que, enfim, tem ali um histórico muito peculiar, né? E a partir do surgimento, então, dessas 4 personagens, né, essas 3 mulheres e esse padre, é que acontece o tal crime do título. E assim, esse conto, ele não é um conto surpreendente, então quando a gente percebe ali a dinâmica que se estabelece entre esses personagens, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas a grande questão que gera incômodo na gente é justamente essa ideia do pecado e de um crime sendo cometido dentro da igreja, né? Então, enfim, fica aí a sugestão de mais este conto.
Em 10º lugar, eu coloquei um conto chamado O Impenitente, do Aloysio Azevedo, que foi publicado em 1890 e que está aqui nesse Contos Clássicos de Fantasma. Esse livro ele tem 2 edições, eu tenho aqui a segunda e a primeira está ali na estante. Esse conto chamado Impenitente, ele está lá na primeira edição já do livro, então se você tiver, fica fácil de você localizá-lo dessa maneira, mas ele também está aqui no Tênebra, se você tem esse livro, dá para você ler também. E eu acho que dá para encontrar ele na internet também, né? É um conto de 1890. Mas enfim, como eu disse, o nome do conto é O Impenitente. E aí, esse tal impenitente é, na verdade, um padre de índole bastante duvidosa, porque, digamos assim, ele é uma vítima da carne, né? E aí um dia, por exemplo, ele tem várias amantes. Um dia, quer dizer, uma noite, ele tá ali olhando pela janela, se preparando para dormir, quando ele vê uma dessas amantes andando pelo jardim do mosteiro onde ele mora, e ele fica ali admirado, ele fala, nossa, ela veio atrás de mim. E ele começa a seguir essa moça, só que aos poucos ele começa a perceber que tem algo de muito esquisito com essa amante dele, e eu não vou dizer mais nada, mas é um conto muito interessante, e eu gosto muito do modo como o Aloysio Azevedo narra essa história pra gente, né? Quase como se fosse assim uma fofoca dita a boca miúda sobre aquele padre que todo mundo conhece, mas todo mundo fala dele, todo mundo sabe que tem alguma coisa errada, mas ninguém faz nada para tirar ele daquele lugar. Pois então, esse conto ele segue essa fórmula muito interessante. Então fica aqui em 10º lugar. Então veja, tanto O Impenitente, quanto O Crime do Convento, como eu disse antes, são contos que exploram essa imagética religiosa para extrair dela elementos ligados ao horror. Mas enfim, em 9º lugar, nessa minha lista de indicações, eu coloquei um conto da Irka Barrios, que foi publicado em 2022, ou pelo menos eu tenho ele aqui nesse livro chamado Júpiter, Marte e Saturno, que é um livro de contos que foi publicado pela editora Boro Lopes, que é a mesma editora aqui, né, do Sumindo no Escuro. E esse livro da Irka Barrios foi publicado, então, em 2022. O nome do conto é Verão de 85. E ele é um conto muito interessante pelo modo como a autora vai construindo tensão. Então é aquele conto que chega um momento que você fica aflito ali na hora de ler, pelo menos eu fiquei. E esse conto ele trata de um subgênero do terror, que é um subgênero pouco explorado, mas que eu sempre gosto muito quando dá certo, que é o subgênero de animais assassinos, sabe assim, tipo anaconda, tubarão, esse tipo de coisa. No caso, esse conto chamado Verão de 85 acompanha um grupo de crianças, adolescentes ali, que durante as férias de verão do ano de 1985 acaba tendo de lidar com os peixes de um determinado açude, e aí, segundo dizem, esses peixes são extremamente ferozes. E aí a gente tem esse grupo de crianças, então, que fica ali olhando para esses peixes, testando até onde podem ir, só que acontece algo que faz com que essas crianças se tornem vítimas em potencial dos tais peixes. E aí, como eu disse, é um conto em que a tensão ela vai crescendo cada vez mais. Em 8º lugar, eu coloquei um conto da Júlia Lopes de Almeida, que foi publicado em 1903 e que se intitula As Rosas. Eu tenho ele aqui nessa antologia da Dark Side chamada Medo Imortal. Esse conto é um conto bem curtinho e ele é narrado por uma mulher que sempre gostou muito de flores e por isso mesmo ela contratou um jardineiro, mesmo a despeito dos vários boatos que se referem a esse homem, também a despeito do comportamento meio assintoso que esse sujeito tem. Então, o cara meio esquisito, todo mundo fala mal dele, mas ainda assim essa narradora fala, olha, o cara trabalha bem, ele cobra barato, então eu vou contratá-lo mesmo assim. Pois bem, o que acontece é que chega uma determinada época do ano em que as rosas todas vão florescer e calha delas florescerem todas de uma vez. Então, de um dia para o outro, sei lá, 100 rosas vão florescer de uma vez só nesse jardim. E aí, por isso, essa narradora está muito expectativa em relação a esse florescer das rosas. Só que o problema é que acontece um crime ali e esse crime acaba ofuscando
essa imagem das rosas. Ou melhor dizendo, esse crime acaba de alguma maneira misturando a beleza das rosas a uma imagem absolutamente grotesca. E eu não vou entrar em maiores detalhes, mas é um conto impressionante. Bom, em sétimo lugar, eu coloquei outro conto aqui do Contos Clássicos de Fantasma, só que dessa vez eu coloquei um conto que está só nessa segunda edição aqui. E eu não sei se foi aqui no canal ou se foi em algum outro lugar que eu já falei desse conto. Eu não sei se eu indiquei para alguém, sei lá. É um conto do Ferreira da Silva, publicado em 1856, e o nome do conto é A Trança de Cabelos. Tá? Esse conto ele acompanha uma conversa ali entre dois amigos, como só ia acontecer com vários contos do século XIX, né? E aí, um desses amigos, ele é sempre muito pálido, e o outro fica ali meio curioso para saber o porquê disso. E aí, naquela noite, né, todo mundo já foi dormir, estão só os dois ali conversando. E aí, esse amigo pálido fala pro outro, ó, finalmente eu vou contar para você o porquê desse meu aspecto, né? E aí ele começa a contar a história dele, e essa palidez tem a ver com um amor proibido do passado. Esse amor proibido acabou fazendo com que esse protagonista se envolvesse ali em uma espécie de acordo que ele não cumpre. E aí, a partir do momento que ele não cumpre esse acordo, algo acontece e esse sujeito ele é cobrado. E essa cobrança tem a ver com a tal da palidez dele. Então, assim, é um conto que por si só o andamento dele já é impressionante, mas quando chega no final, que você entende o porquê do título do conto ser A Trança de Cabelos, né? Que é um título, pelo que eu contei aqui, você não sabe o porquê desse título. Mas aí quando chega nesse final que você fica sabendo o porquê, dá ali um calafrio. E esse conto, ele me fez lembrar bastante do Gato Preto, do Edgar Allan Poe. Então, se você gosta daquele conto, fica aqui a minha sugestão desse A Trança de Cabelos, do Ferreira da Silva. Em sexto lugar, eu coloquei outro conto aqui do Tênebra, dessa vez um conto do Antônio Joaquim da Rosa, que foi publicado em 1849 e que se chama A Feiticeira. Eu gostei bastante desse conto, principalmente por conta da personagem título, mas ao mesmo tempo existe um tom moralizante ali mais próximo do fim do conto que me desagradou um pouco, mas ainda assim eu achei um conto muito interessante de indicar para vocês, tá? A personagem título, então, é essa mulher que é conhecida em toda uma região do interior de São Paulo por ser uma grande feiticeira. Aparentemente, esse conto é baseado em uma pessoa que existiu de verdade, não se sabe. Mas, enfim, uma bela noite, então, essa grande feiticeira, cujos poderes são propalados por toda a região, essa grande feiticeira, uma bela noite, recebe a visita de uma mãe desesperada. O que acontece é que o marido dessa mãe desesperada, ele passou um tempo fora de casa e quando ele voltou, ele descobriu que essa mulher estava grávida, mas aí o tempo daria certo do filho ser dele, só que aí quando a criança nasce, ele percebe que o filho não é dele, né? E aí, então, ele jura essa mulher e a criança de morte, então ele vai matar a mulher e o bebê, né? E aí, então, essa mulher vai até a casa dessa bruxa procurando auxílio. E aí é muito impressionante, porque a mulher entra na casa da feiticeira, e aí a feiticeira olha para ela e fala assim, olha, eu sou tão poderosa que eu vou te contar a sua história. E aí ela conta toda a história da mulher ali, e aí a gente já percebe, ok, essa mulher, essa feiticeira, de fato, ela tem poderes ali. Só que o problema, então, é que essa feiticeira, ela decide ajudar a protagonista, mas... A protagonista não, mas essa mãe terá de fazer um sacrifício para poder, enfim, para que essa feitiçaria dê certo. E aí eu não vou dizer o que ela terá de sacrificar, mas assim, é um conto muito interessante porque enquanto as duas estão conversando, o marido está batendo na porta da feiticeira e aí cria-se aquela urgência. A mulher ela tem que decidir logo se ela vai ou não aceitar o acordo, porque senão o homem vai invadir a casa e vai matar ela e a criança. Então, assim, ela tem que agilizar um pouco essa tomada de decisão. Então, é um conto muito interessante por conta disso. Em quinto lugar, eu coloquei um conto chamado O Sal nas Feridas da Terra, que é um conto da Úrsula Antunes,
que foi publicado aqui nesse Terrores Latinos, que é um livro de 2023, que saiu pela editora Luva. Esse livro ele tem uma proposta muito interessante, que é a seguinte: a editora escolheu alguns textos folclóricos, digamos assim, algumas figuras folclóricas de toda a América Latina, e aí cada escritor teve que fazer um conto baseado nessa figura folclórica. No caso aqui desse O Sal nas Feridas da Terra, a figura folclórica foi o zumbi haitiano, né? Que antes de se tornar assim um morto-vivo, comedor de carne, de cérebro, etc., o zumbi ele era vítima de um feitiço. Então uma pessoa podia ser enfeitiçada e virar um zumbi, né? E aí esse conto, primeiro, ele já chamou a minha atenção por conta dessa temática, por trazer o zumbi a partir de uma perspectiva folclórica. Mas ele chama ainda mais atenção porque ele se passa em uma fazenda de escravos pouco antes da Revolução Haitiana. Quer dizer, os eventos eles começam um pouco antes, mas conforme o conto vai avançando para o final, a gente percebe ali os primeiros indícios de que a Revolução Haitiana está acontecendo, né? E aí esse conto ele se passa em uma fazenda onde moram ali, onde trabalham pessoas escravizadas, e ele vai acompanhar, vai ter como narradora justamente uma moça, uma menina que é escravizada, e aí coisas estranhas começam a acontecer nessa fazenda. Por exemplo, pessoas desaparecem, pessoas que sabidamente estavam mortas voltam à vida como zumbis. Só que tudo isso, de início, a narradora encara de uma perspectiva assim medonha, então ela tem medo disso tudo, só que conforme o conto avança, ela começa a perceber que existe algo a mais ali, né? Que existe um elemento meio político em toda essa história, e eu não vou dizer mais nada, mas é um conto muito interessante. Em quarto lugar está um outro conto aqui, desse mesmo livro, é um conto chamado Não Se Escuta Choro, da Juliana Cunha, e ele é baseado em uma lenda do Equador que diz respeito a fantasmas de bebês não batizados. E assim, fantasma de bebê não batizado é uma coisa impressionante, porque eu lembro de quando eu era criança, eu escutava várias histórias nesse sentido. Se você escutar uma criança chorando e não tiver criança perto, você reza não sei quantos Pai Nosso, não sei quantos Ave Maria, porque aí você encomenda a alma da criança, porque senão ela vai ficar te assombrando, né? Mas enfim, eu escutava isso com muita frequência. Então esse conto me lembrou muito desse tipo de história que eu escutava quando era criança, né? Mas esse terror sobrenatural não é o único terror existente aqui. Porque logo de início, a gente percebe que existe uma tensão muito estranha entre a protagonista, que é uma menina ali no início da adolescência, mas que já se tornou mãe, e a gente percebe que ela está no início da adolescência porque, por exemplo, ela tem alguns traços que ainda são muito infantis, mas ao mesmo tempo ela já tem um filho, né? Então existe uma tensão muito grande entre essa menina e o padrasto dela. E aí, assim, o conto ele não diz isso explicitamente, mas a gente já entende tudo o que aconteceu ali, o porquê dessa tensão, muito rápido, né? Principalmente porque em dado momento é dito que a mãe da menina resolveu esquecer as coisas do passado. Enfim, aí a gente já entende qual é a dinâmica entre esses personagens. Isso por si só já é outro elemento de horror dentro dessa relação entre as pessoas, né? Só que a questão é que conforme o conto avança, a gente percebe que esse padrasto ele tem que sempre ficar ali próximo dessa menina, porque ela tenta o tempo todo machucar esse bebê que ela acabou de ter, um bebê ainda muito criancinha, e assim, quando alguém descuida, ela pega uma bituca de cigarro e queima a criança, ela fica pendurando a criança pela sacada do prédio, esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que ter uma certa fiscalização ali em relação a essa menina. E aí, eu ia falar, tudo estava muito bem, mas tudo não estava muito bem, mas enfim, as coisas estavam indo, né? Até que chega um momento ali em que o conto acontece, que é o seguinte: a mãe dessa adolescente, ela tá trabalhando, só que aí começa a cair uma tempestade terrível, e essa mãe começa a tentar ligar para casa para poder avisar que, olha, eu fiquei presa na tempestade, não vai dar para eu chegar em casa tão cedo. Só que a mãe não consegue falar tudo isso porque algo acontece
E aí, assim, por causa da tempestade, a luz acaba, já está ali no início da noite, então tá tudo escuro, o telefone cai, então, assim, é uma situação terrível. E aí, no escuro, começa a se ouvir ali uma movimentação estranha, e você não sabe se essa movimentação é sobrenatural ou não. Mas assim, é um conto impressionante. E também é aquele tipo de conto que assim, depois você fica olhando para os lugares escuros da casa assim, meio assombrado. Mas enfim, então fica aqui em quarto lugar mais esse conto do Terrores Latinos. Em terceiro lugar, eu coloquei um conto do Daniel Valentim Mansur. É um conto que foi publicado em 2021 no livro que tem o mesmo título desse conto, que é Seus Olhos Subiram o Morro. Esse também é um livro que foi publicado pela editora Uboro Lopes, né? E esse conto ele acompanha uma família que já há bastante tempo tem de lidar com uma espécie de maldição, né? E essa maldição, ela se manifesta de maneiras diferentes conforme o tempo passa. Então, às vezes, o elemento dessa maldição aparece como uma menina. Às vezes, o elemento dessa maldição aparece como uma ilusão de ótica. Às vezes, o elemento dessa maldição aparece a partir do comportamento estranho de alguns animais. Né? Enfim, então, são várias coisas estranhas que começam a acontecer. E por isso mesmo, essas coisas estranhas, elas vão acontecendo bem aos poucos e o grau de estranheza vai aumentando. Então, no início, você não sabe se aquilo ali está acontecendo mesmo, se aquilo, por exemplo, aparece a menina. Você não sabe se essa menina é sobrenatural, se ela é um fantasma, se ela é uma entidade, se ela é. Você não sabe de nada disso. Só que aos poucos, aí depois essa menina aparece de novo de um outro jeito. Aí você fala, nossa, mas será que é a percepção da pessoa? Será que a pessoa está enlouquecendo? Será que foi um sonho? Então, assim, é um conto muito interessante porque ele vai criando essas camadas em que você não sabe mais diferenciar o que é sonho, o que é realidade, o que é delírio, o que é nada. Né? E a narrativa acompanha, então, um investigador paranormal. Eu me lembrei bastante daquela Elise da série de filmes Sobrenatural, né, do James Wan, que é uma série maravilhosa, diga-se de passagem, que é então essa mulher que investiga, ela vai até o além e volta, não sei o quê. Então, o protagonista, digamos assim, desse conto, ele é esse sujeito que ele trabalha como investigador paranormal, e aí ele está cuidando do caso dessa tal família que foi amaldiçoada, só que ao mesmo tempo a gente percebe que existe uma relação no passado entre esse investigador paranormal e essa família. E eu não vou dizer mais nada, mas assim, é um conto também muito interessante, é quase uma novela, tem ali umas 40, 50 páginas, mas é aquele tipo de texto que você lê de uma vez só, porque ele é impactante. Enfim, em segundo lugar, eu coloquei um conto do Daniel Gruber, que está aqui em Novo Horror, que é um livro de 2021, publicado pela editora O Grifo, e o nome desse conto é A Passagem. Esse conto acompanha a tentativa de reconciliação entre o narrador e um irmão dele. Os dois eles acabaram se afastando quando esse irmão entrou para a mesma seita que foi indiretamente responsável pela morte da mãe desses dois personagens, ou pelo menos é isso que o narrador acredita, porque essa mãe estava se tratando de uma doença muito séria, entrou para essa seita e aí as pessoas dessa seita incentivaram ela a parar de tomar a medicação e aí, evidentemente, que a mulher morreu. E esse tipo de coisa é uma coisa muito comum, né? Enfim, existem casos até famosos, né, de coisas envolvendo esse tipo de seita. Mas, enfim, o conto se passa, então, durante esse jantar de reconciliação entre o narrador e esse irmão, que agora faz parte da seita também, né? E aí as coisas vão ficando cada vez mais esquisitas. E aí você não sabe se essa esquisitice, se essa estranheza se deve a essa tensão entre os dois, porque os dois discutem o tempo todo, ou se de fato está acontecendo algo esquisito. É quase como se estivesse acontecendo ali um ritual, né, envolvendo essas pessoas, mas aí eu não vou dizer mais nada. E em primeiro lugar, eu coloquei um outro conto que também está aqui no Novo Horror,
E o nome desse conto é Purificação. Ele foi escrito pela Larissa Prado e ele me lembrou bastante daquele conto A Bruxa, da Shirley Jackson, que eu indiquei em outro vídeo aí agora no mês de outubro, com 3 indicações de textos de horror, né? E esse conto aqui, ele tem um caráter que é um caráter um pouco assim que pode espantar algumas pessoas, que esse conto ele fala de tortura. Então, se você tem algum problema com isso, é melhor você não vir aqui. Mas o conto ele fala da seguinte história. Ele acompanha uma avó que está ali cuidando dos netos, depois que a filha dela, que é a mãe dessas crianças, então, passou por uma situação terrível. Não vou dizer que situação é essa. Mas, enfim. Então, a gente acompanha ali essa avó com essas 2 crianças. Só que, não demora muito para a gente perceber que a relação entre essa avó e, principalmente, o neto mais velho, que é um menino que tem ali, acho que uns 10 ou 11 anos, é uma relação horrível. Por quê? Essa avó, ela olha para esse menino e ela se lembra de um trauma familiar do passado, que eu não vou dizer aqui qual é, e esse menino, por sua vez, ele olha para a avó e ele está cada vez mais convencido de que essa avó é uma bruxa. Por isso que eu lembrei lá do A Bruxa, da Shirley Jackson. E aí eu não vou dizer mais nada. Mas assim, é um conto que as coisas vão acontecendo de tal maneira que não tem como não se impressionar com o que acontece aqui. Lembrando, como eu disse, esse conto tem a ver com tortura ali. Enfim, então é um conto muito que mexe muito com a gente, né? Então, enfim, se você tem algum problema com esse tipo de texto, é melhor você evitar. Mas se não é o seu caso, eu acho que vale muito a pena ler aqui esse Purificação. E o título do conto ele tem algo ali que tem tudo a ver com o que acontece. Mas enfim, então fica aqui essa minha enfática recomendação de mais esse conto. E com isso eu chego ao fim de mais essa lista com 13 indicações para vocês. Eu vou deixar na descrição o link para a playlist, onde constam já outros vídeos dessa série das 13 indicações. E vou deixar na descrição também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo do YouTube que meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só consigo falar desses contos tenebrosos porque eu tenho o apoio de vocês, seja esse apoio financeiro, seja ele algorítmico. Então fica aqui o meu agradecimento, certo? Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.